Bom dia, pessoal. Estamos começando hoje mais um dia de segundo Cidarte. O Cidarte é o Simpósio Internacional de Direção de Arte Audiovisual. Esse evento é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, da ECO-FRJ, tem apoio da FAPERJ, a Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Sem a FAPERJ, a gente não teria feito nada disso. Apoio institucional do Grupo NIDA, Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco, é o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e os organizadores desse evento, a Elizabeth Jacó, a Nívia Fazio, Yomana Rocha e Benedito Ferreira. A gente também tem apoio do Forcine, que é o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, da AGECINE, que é a Agência Experimental de Cinema e Audiovisual da Universidade Estácio de Sá, e da ESPM Rio. Estamos começando hoje o segundo dia de apresentações de comunicação online. A gente está muito feliz com a quantidade de propostas incríveis que a gente recebeu. A gente realmente precisou abrir sessões extras, porque tem muita gente boa falando de direção de arte. Ontem foi o primeiro dia do nosso simpósio, nós tivemos 4 sessões online e tivemos, no final do dia, a masterclass presencial com o diretor de arte argentino, Marcelo Ponte, na ECO da UFRJ, que foi incrível. Marcelo, gostaria de agradecer publicamente aqui, em nome do NIDA, ao Marcelo Ponte, que foi uma pessoa muito generosa, fez uma masterclass incrível, passando pelos seus processos criativos, debatendo a diferença entre direção de arte e production design, que é um tópico que tem sido muito debatido por nós aqui em todos os âmbitos, né, de pesquisa, discussão e na prática da direção de arte. Então, foi incrível. Quem esteve lá pode me confirmar essa minha percepção. Essa masterclass está gravada, a gente pretende, em breve, compartilhar alguns trechos com vocês, e é isso. Vamos seguindo, vamos embora, que o Cidarte continua. Essa sessão que a gente está abrindo aqui é a sessão 5, intitulada Direção de Arte, Outros Giros 2. A gente vai ver aqui alguns debates em torno da direção de arte, para além da análise fílmica, para além do pensamento de uma obra audiovisual. A gente tem a proposta direção de arte, videogames, visualidade, narrativa e jogabilidade, com a Sofia Sayuri e a Doroteia Souza Bastos. Na sequência, a gente vai ter a apresentação, uma análise do aplicativo Integra Biblio e suas relações com a direção de arte, que vão apresentar a Beatriz Costa da Silva e o Gabriel. O cotidiano ordinário no espaço cinematográfico dos curta-metragens do coletivo Caboré Audiovisual, com o Thiago Rogério Araújo e a Tereza Medeiros. Infelizmente, a gente não vai ter a participação da Ravana, quer dizer, por enquanto a gente acha que não. Se isso mudar, eu vou informando aqui para vocês. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar Sofia e Doroteia para fazerem a apresentação de vocês. Olá, bom dia. Dá para escutar bem, né? Eu não sei se testou o áudio antes. Ótimo. Eu coloco a minha apresentação, ela vai aparecer aqui, né? Pronto. É isso, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui apresentando. Então, essa é a minha proposta, né? Que mandei aqui para o Cidarte, que é direção de arte, videogames, visualidade, narrativa e jogabilidade. Eu sou Sofia Sayuri Miyamoto e escrevi essa proposta junto à minha orientadora, Doroteia Souza Bastos. Bom dia, pessoal.
Eu sou Doroteia, sou orientadora, né, de Sayuri, como ela falou, sou professora do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e líder do Visu, né, que é um grupo de pesquisa, extensão em arte, imagem e visualidades da cena. Né? Sayuri vai apresentar essa investigação, que faz parte de um projeto de pesquisa nosso, que é de dramaturgias da imagem em visualidades não hegemônicas, né, um projeto cadastrado aqui na UFRB e que tem sido desenvolvido no âmbito do Visu. Né, e Sayuri que tem esse olhar para os games como produtor de visual. E a gente queria aproveitar a oportunidade para agradecer em nome do Visu, enfim, a todo o pessoal da equipe, né, que faz o Cidarte. A gente sabe que não é fácil fazer um evento com essa qualidade, com essa organização. A gente esteve no primeiro, estamos aqui agora, esperamos estar presente sempre. Então, que a gente tenha muitas edições aí do Cidarte, né, Sayuri, para apresentar as pesquisas. Essa que está agora começando, né, depois que já tiver mais avançada também, a gente quer ter a oportunidade de apresentar. E é isso, pessoal, muito obrigada aí pela abertura desse espaço e desejo uma excelente apresentação para a Sayuri e para todos. Obrigada. Então, rapidinho, fazer. Doroteia já introduziu, mas fazer uma apresentação rapidinha. Novamente, então, eu sou aluna da graduação em Cinema e Audiovisual da UFRB. Agora eu estou em processo de conclusão do curso. Então, essa pesquisa faz parte do meu TCC, que eu pretendo terminar agora no próximo semestre, que ainda vai se iniciar na UFRB. Então, é uma pesquisa em andamento, no início. Então, são algumas considerações, ainda não está tudo fechado. Como a Doroteia falou, eu sou membro do Visu também, que é esse grupo de pesquisa e extensão em arte, imagem e visualidade da cena. E essa pesquisa, no início, assim, o objetivo final dela, né, que eu gostaria de falar no meu TCC é sobre os videogames indie especificamente, mas ao longo da pesquisa, né, que a gente foi construindo, percebemos que tem outros conceitos que precisam ser revisados, revisitados e entendidos antes de chegar nesse objetivo final, que é falar de esse nicho específico ser os videogames indie. E aí, então, vou apresentar um pouquinho o que temos até agora. Um desses conceitos muito importantes, né, para basear minha pesquisa é o conceito de videogame. E aí eu trouxe aqui 3 autores que eu estou usando, que gosto muito, para os conceitos que eles trazem, né? Farber e Schreier trazem que os videogames são uma forma de mídia interativa que oferece recursos únicos e todos sempre vão falar sobre também são mídias que têm um recurso de áudio e de imagem, importante trazer. Stateri, que é Júlia Stateri, vai trazer que os videogames são capazes de proporcionar experiências estéticas combinadas com a subjetividade do jogador, criando com o intuito de se conectar com o público e serem compreendidos por ele. E Ju define os videogames como atividades que nos permitem realizar ações com a expectativa de influenciar o estado e o resultado do jogo. Ou seja, todos eles vão trazer sempre... Gente, vocês me dão um minutinho? Eu acho que eu vou ter que atender a porta. Gente, situação normal, né? Situação normal, pandemia, feelings, mas é isso. Temos a alegria de contar com Doroteia e Sofia diretamente. Você está falando da onde, Doroteia? Eu estou em Feira. Eu estou em Feira de Santana e Sayuri está em Salvador. Então, é isso. Vocês estão em Salvador, gente. Online. Eu estou aqui no Rio. Tereza está em Natal, mas a campainha toca, né, gente? A campainha toca e a gente vai atender. Gente, peço desculpas, mas assim, a gente vai, né, nesse esquema. Isso é muito pandemia, né? Além do oi, tá me escutando, tal, todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo e que às vezes são inevitáveis, né? Principalmente quando a pessoa está sozinha em casa, alguma coisa assim, né? A gente coloca o celular no silencioso, tal, mas silenciar uma campainha realmente é um pouquinho mais difícil, né? Eu acho que não tem condição. Né? Quem sabe faz ao vivo, pois é. Enfim, mas se você quiser, eu posso dar continuidade. Ou a gente pode esperar sair e voltar, para a gente não tem problema nenhum. Eu acho que está tranquilo. Se você quiser ir falando um pouco do projeto, assim, enfim, a gente seguir conhecendo, mas a gente pode também
esperar a Sofia para voltar para a apresentação, sem problema. Tá, ela vai voltar rapidinho. Só então para contextualizar essa pesquisa de Sayuri, que logo no início ela falou que assim, o objetivo final dela é realmente falar dos jogos indie, né, dos jogos independentes. E aí a gente percebeu que tinha essa necessidade de a gente procurar alguns conceitos antes, porque assim, para chegar nos jogos indies a gente passa pelos jogos, né? E aí não ficava muito claro ainda essa questão da direção de arte nos jogos. Acho que a Sofia até já voltou, né? E aí, assim, para a gente é muito importante falar sobre isso, porque a gente está dentro desse projeto, né, de visualidades não hegemônicas, e os jogos indie acabam fazendo parte disso, né? São jogos que possuem uma outra visualidade, que é totalmente diferente, geralmente jogos autônomos, né, com poucos recursos, enfim. E aí Sayuri tem esse interesse, né, e está caminhando nessa pesquisa, e aí a gente se bateu, enfim, a gente se encontrou justamente com essa pedrinha, né, Sayuri, de assim, ok, o que temos de pesquisa de direção de arte nos jogos, né, então a gente foi para essa parte bem inicial mesmo, para, enfim, e Sayuri está aí caminhando bem nesse processo. Sayuri, eu não sei se pode voltar a sua apresentação. Pode. Aquela tela, pronto. Ok, só finalizando essa parte, então, o conceito, assim, que mais todo mundo concorda, que os autores todos concordam, e que é mais interessante da gente trazer aqui, é que, então, a diferença dos videogames para outros tipos de audiovisual é que eles têm essa questão da interatividade, né, de que é o receptor, o jogador, né, o consumidor, ele tem uma resposta e dá uma resposta, e o produto é uma resposta de volta. Agora falar um pouquinho sobre a experiência visual. Então, o primeiro de tudo é o avanço tecnológico, que os videogames têm uma história, assim, recente, mas em comparação a outras mídias, né, audiovisuais, é um dos que tem a história mais recente, mas ele começou bem devagarinho ali, com pixelzinhos, e hoje em dia o avanço tecnológico é enorme. Nós temos coisas como, né, temos meios, né, como o VR, que é o óculos de realidade virtual, e gráficos cada vez com maior resoluções. Então, o visual tem ganhado um protagonismo cada vez maior, porque cada vez nós temos mais coisas na tela, né, na nossa telinha, vendo mais possibilidades. E isso pode oferecer experiências visuais cada vez mais imersivas e realistas. Assim, que é o que eu trago, né? A jogabilidade e a narrativa, elas são enriquecidas por esses aspectos visuais. Mas aí nos jogos nós temos essa figura na indústria de jogos do game design, e aí Jesse Schill e Paul Schima, que são dois autores que eu trago, que vão defender essa ideia dizer que existe essa pessoa que trabalha na área que é o game design, né? É a pessoa game designer, que é quem seria que pensa e visualiza e idealiza todo esse processo do jogo. Mas como que esse profissional vai pensar um bom jogo? Qual é o parâmetro de o que é um bom jogo? E aí também esses dois autores, eles trazem essa ideia da experiência do jogo, que o que define ele como bom ou ruim, né, que é agradável ou não, se a pessoa vai querer jogar ou não, é a experiência que o jogo traz para o jogador. Só uma demo, o Paulo, ele vai trazer que existem duas experiências, tem a experiência, tanto a experiência geral do jogo e a experiência individual, porque como ele é interativo, cada pessoa vai interagir de uma forma e ter a sua própria experiência, embora também tenha o geral do jogo, tipo, o jogo tem uma temática geral que todo mundo vai ter, todos que consomem vão ter uma certa experiência acerca daquilo, né? E aí, então, o Jesse Schill, ele traz alguns aspectos formais, que eu acho que são os mais essenciais para que o game design pense o jogo, para que ele seja formado. E dentre esses aspectos formais, o que mais se assemelha, o que se fala sobre os aspectos visuais especificamente, ele traz com o nome de estética. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco no próximo slide. E, enfim, tudo isso, para mim, é direção de arte. Toda essa pesquisa, como uma pessoa que já entende a direção de arte dentro do audiovisual,
a gente consegue ver, traçar paralelos que toda essa ideia de visualizar, de pensar, de planejar um aspecto visual está dentro da direção de arte, meu Deus, dos papéis, né, que o diretor de arte, que o diretor de arte tem na produção. Aí, falando um pouquinho mais dos aspectos formais que Skill traz na sua pesquisa, ele traz esse esquemazinho que eu acho muito interessante e acho que é mais fácil de explicar. Ele traz esses 4, que são a estética, que é isso, que seriam os aspectos visuais, a história do jogo, a tecnologia aplicada na construção daquele jogo e a mecânica, que a mecânica é um pouquinho mais difícil de explicar, que seriam assim, quais as formas de jogar, né? Quais as regrinhas que estão aplicadas para que aquilo ali funcione. E aí, dentro desse esquema, ele divide entre as que são mais visíveis, né? A gente, como o jogador, como consumidor, quais que a gente consegue ver logo de cara, e quais são menos visíveis, que a gente não pensa tanto quanto está jogando. E a estética é que está mais perto do visível, enquanto a tecnologia é que é menos visível, que é coisa que está ali mais nos bastidores mesmo. E aí, por isso, que a minha pesquisa é mais focada nesse aspecto mesmo da estética. Então o que, né? Em síntese, a estética ela é essencial para o design dos jogos, influenciando diretamente a experiência do game, que é o que a gente quer. O objetivo final como design é obter essa experiência. E assim, a estética não deve ser vista como um mero detalhe superficial, mas um componente fundamental, que quando bem integrado enriquece a experiência sensorial e emocional do jogador. Ou seja, influencia a narrativa e a jogabilidade. E aí tem esses autores Ferraz de Paiva, que eu também estou trazendo, eles que falam tudo isso. E aí alguns exemplos, assim, para ficar mais claro o que é isso. Como esses aspectos visuais, né, gráficos, eles vão ajudar o jogador a se familiarizar, entender o que está acontecendo, se a gente dá realmente... A gente não precisa dar escrito, olha, isso é isso, isso é isso, porque visualmente já ajuda a entender o que está acontecendo, o que é narrativa, o que é jogabilidade. Pronto, passou. Aí aqui eu trouxe um exemplo, que é um RPG de turnos, que chama Mori, esse jogo. E aí você joga com uma party, né, que é um grupo. Você tem sempre um grupo de personagens para você controlar. Então é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. São muitos comandos. E aí tem essa telinha. Nessa telinha você entende, ó, tem 4 pessoas, eles têm pontinhos de vida, você entende as ações de cada um. E como esses elementos gráficos ajudam a gente visualizar o que está acontecendo, né? Aqui tem outro que é bem famosinho, Pac-Man. O esquema de pontos, o que a gente tem que fazer, objetivos, todo o visual também ajuda a entender isso. E eu trouxe mais um que é de Valorant, que é um jogo online. Esses jogos jogos online de tiro, acho que essa é uma categoria, que é bem famosinho, bem em alta. E ele traz o mapinha do lado, traz o seu status de saúde, ele é em grupo, então como estão as pessoas da sua equipe, pessoas da outra equipe. E tudo isso não é um texto maçante, são todos aspectos visuais que ajudam nisso, o que influencia completamente a jogabilidade. Enfim, e agora algumas considerações finais de tudo isso. Primeira importância de tratar esse tema, que os próprios autores que eu estou lendo, né, eles já trazem isso que ninguém fala sobre... Ninguém escreve textos acadêmicos, livros, artigos sobre games, na indústria dos videogames. Não ninguém, mas eles têm muito poucos. É um material, como eu falei, é uma indústria jovem ainda e também com pouca base acadêmica. Né? As pessoas elas não vêm muito dessa natureza. Então, também não existe essa cultura de escrever sobre. Portanto, para mim é muito importante escrever e estar aqui falando sobre isso. E também porque ajuda a dar visibilidade sobre a direção de arte
audiovisual em produtos que não são só filmes, porque o videogame é um audiovisual, porque ele tem um estímulo, né, visual e auditivo, ele é um audiovisual. Mas, isso, e normalmente quando a gente fala de direção de arte audiovisual, a gente fala sobre filmes, às vezes séries, mas é importante falar sobre esses outras mídias, né? Acho que hoje aqui essa mesa é muito sobre isso. Novamente, é uma pesquisa em construção, então é só o iniciozinho de uma coisa que eu quero desenvolver e me aprofundar mais. Mas só com isso a gente já consegue pontuar algumas coisas, né? Como o relacionamento da criação da visualidade dos jogos. E ver, né, a importância disso. E uma dessas coisas que a gente consegue ver é essa tríade, né, da narrativa, visualidade e jogabilidade, que tem bem paralelos com outras meu Deus, com o audiovisual, né, o audiovisual cinema, e eu acho que é isso. E aí... Eu acho que é isso. É isso aí. Bom, ainda vai ser uma pesquisa que terá continuidade. E vamos ver. É isso, gente. Obrigada. Aí tem minhas referências. É isso. Doroteia, quer fazer mais algum comentário? Fica à vontade, se... Não, acho que não. Acho que quando a gente for para a fase das discussões, eu acho que a gente, né, consegue desenvolver, enfim. Aí eu acho que a gente pode... Né? Maravilha. Parabéns, Sofia. Muito legal, super concordo com as suas considerações finais. É muito importante, né? Um comentáriozinho rápido. Você falou que é um desafio fazer uma pesquisa com esse objeto, porque a pouca base acadêmica, a pouca referência acadêmica sobre jogos, e aí você está juntando duas áreas com um número limitado de referências, né? Que são os jogos e a direção de arte. E aí é para isso que a gente está aqui. Então, vamos lá, construindo juntos. E é isso. Tem várias observações aqui, mas depois, quando a gente entrar na rodada, a gente faz as apresentações e depois a gente vai para a rodada de perguntas e comentários. Lembrando para o pessoal que está assistindo a gente, que podem colocar comentários e perguntas no chat, que a gente vai lendo aqui. Por enquanto, a gente só tem comentários de... Já falou aqui, com FT do gatinho miando. Amei, Caipe. É isso, gente. Vamos passar para a próxima, então, por favor. Gostaria de chamar a Béia Costa e o... Espera aí que eu não estou te achando aqui, Gabriel, que eu não estou conseguindo acessar aqui o lugar que eu vejo as janelinhas de vocês. Gabriel Miranda. Sejam bem-vindos. Passar a palavra para vocês. Boa apresentação, pessoal. Bom dia a todo mundo. Me chamo Gabriel Miranda, sou estudante da BMR, da Barra da Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. E vou apresentar o Integra Biblio, que é o aplicativo literário, que eu venho desenvolvendo com a minha professora, a Béia Costa. Passo a palavra agora para a Béia poder se apresentar. Oi, querido, bom dia a todos. Sou a professora dos cursos de Comunicação e Arte da IBMR e a gente orienta, né? Eu oriento esse projeto de iniciação científica chamado Integra Biblio desde 2022. Gabriel, líder da equipe de UX Design, né? Aluno de design da IBMR, esse ano ele se forma, então ele vai comentar como que é o processo, né, do desenvolvimento pela experiência do usuário e a direção de arte. Vamos lá, Gabriel. Beleza. Bom, aqui estão os membros, né? Os líderes principais do aplicativo, dessa área do aplicativo. Estou eu, líder de UX Design, tem a Clara e a Gabriele, que não puderam estar aqui hoje, tiveram compromissos, mas elas são ambas de TI, são duas lideranças de TI. E, bom,
Elas fizeram mais, inclusive, mais parte final de documentação e toda. Da parte da documentação e requisitos do sistema, por exemplo. Mas, enfim. Passando aqui. Bom, qual seria a proposta, né, do aplicativo? Vem reparado que cada vez mais os jovens eles têm tido menos contato com a leitura. Então a gente propôs a ideia de uma integração entre estudantes, que seria esse match literário que foi cunhado esse termo pela professora Bea, né? E seria, explicando rapidamente o que seria, né? Seria basicamente duas pessoas que têm interesse comum, têm ambos livros que um quer e o outro também quer, e ambos podem trocar esses livros. Vamos usar, enfim, unidade própria do BMR, primeiramente, né? Interno, algo interno de início, mas a gente visa também expandir, quem sabe, no futuro. Notamos essa defasagem, né, da leitura, principalmente por causa das mídias sociais, também por causa da tiktokização, né, das coisas, cada vez mais rápido, os jovens estão cada vez estão dando menos tempo para as coisas, principalmente filmes. A gente tem reparado bastante que filmes não têm chamado mais tanta atenção. Então a gente propôs, a gente vê essa possibilidade de um novo mercado, em meio a essa necessidade real que a gente tem tendo. Passando aqui, né? Então aqui tem um objetivo, conectar estudantes da BMR, primeiramente, né, por meio desse match literário, desafio, a leitura em declínio por causa das mídias sociais e captar a atenção dos jovens. Tem tido uma diminuição da leitura e oportunidade, né, aproveitar esse novo comportamento dos jovens para um mercado inovador, algo que realmente revalorize a leitura. As metodologias que usamos. A gente usou algumas metodologias, né? Como pode ver aqui, eu já vou explicá-las mais à frente, mas em termos gerais, temos a visual, estratégia, entendimento das necessidades do usuário. Utilizamos bastante Kressel, Garrett, né? Com o método Garrett. Não sei se estou pronunciando certo, mas enfim. Pesquisa qualitativa de Kressel e algumas coisas também de Sharp, Priest, Rogers, com ferramentas de teste para o usuário. Bom, a gente usa principalmente o diagrama, né, de Garrett para a gente poder montar uma estratégia em cima também de design visual. A gente pega desde design visual até estratégia, a gente usa Garrett, né, em cima. E também temos com parte importante, né, estratégia a gente entende a necessidade do usuário, tem que entender a necessidade do usuário e o objetivo principal do aplicativo. Bom, aqui a gente tem todas as metodologias usadas, pesquisa qualitativa, método de Garrett, teste com usuários. Acho que eu posso passar aqui também, já que eu dei uma explicada. Design visual. Bom, quando a gente fala de design visual, a gente pensa em não só o UX design, mas tipo, design em si, mas também direção de arte. A gente quis juntar TI, direção de arte e UX design, que achamos que é algo que, de fato, são 3 áreas que podem coexistir bem ali dentro do projeto e que vão dar bons resultados. A gente pegou, por exemplo, linguagem responsiva, que, explicando de maneira bem básica, por exemplo, uma aplicação, um site, ele funcionar bem em todos os tipos de mídias, por exemplo, no computador, e vai funcionar também bem e ser útil, né? Tipo, ter uma boa usabilidade no celular, por exemplo, no tablet. Mas isso, a gente também está utilizando Lupton, né, e Dondes, com bases, principalmente para base visual, né? Nossa guia de estilo foi feito com base na sintaxe de linguagem, né? Visual da Dondes, do Lupton, a gente usou bastante coisa, principalmente para estruturar o layout, né? E ter uma boa interpretação. Usamos equilíbrio, ritmo, hierarquia visual. Bom, a estrutura do design visual. Design e direção de arte. A gente tentou integrar esses 3 mundos, né? Seria juntos no aplicativo.
linguagem responsiva, como eu já expliquei, parte mais de TI, mas a gente está compilando aqui, principalmente com as minhas duas colegas. Fundamento de design, com base em Loopton, sintaxe visual, com base em Dondes. E agora a gente vai para as cores de aplicativo. Bom, a gente pensou principalmente na legibilidade, né? A gente montou uma paleta cromática, a gente usou o Adobe Color, a gente colocou os hexadecimais, inclusive, dentro do nosso guia de estilo, para poder realmente ter essa padronização, sabe? Certa, coesa, para que tenha uma boa legibilidade. É um aplicativo literário, então também precisa ser bem legível, precisa ser algo que já facilite, né, a leitura. Utilizamos um tom de azul escuro no fundo para dar contraste, né, como sugere o Loopton, para um tom mais claro, como você pode ver a seguir, né, nos cabeçalhos, que a gente usou um furta-cor aqui, para poder melhorar essa legibilidade. Além disso, né, o azul ele é uma cor análoga ao roxo, que faz parte da nossa identidade visual, né, da nossa marca, como pode ver bem pelo próprio slide, né? Na parte inicial do aplicativo é usado um off-white, que tem todas as especificações do aplicativo que a gente usou em cada parte do aplicativo, tudo visando facilitar a leitura e aumentar o contraste, principalmente, não deixar nada com um contraste muito baixo para não prejudicar essa parte mesmo. Espaçamento adequado também entre as composições. Hierarquia, certo? Paleta cromática. Aqui nós temos as cores apresentadas, né? A ferramenta utilizada foi o Adobe Color, como eu já disse. Cores principais. O fundo é azul escuro, porque proporciona esse contraste, né? Sólido com os cabeçalhos. Os cabeçalhos estão em branco, quer dizer, furtar cor, no caso. E temos o roxo também, que é a cor do nosso logo, da nossa marca. Bom, teias e fundos, já foi explicado. Botões e iconografia. Aqui temos alguns botões e ícones também. São os 3 botões principais que a gente tem. Cada um deles também com a iconografia, com textos em cima, né, com a parte textual. Em cores, que dentro também para ler, a gente tem sempre aproveitado essa parte de legibilidade mesmo, né? Tentado ao máximo melhorar isso e fazer o mais fácil possível para o usuário. Iconografia. A gente tem trabalhado em ícones que são bastante reconhecíveis, sabe? Dá para reconhecer bem os ícones, dá para identificar de fato direitinho que cada um deles serve. Parte de tipografia. Escolher uma fonte sem serifa para oferecer não só uma alta legibilidade, mas também oferecer algo mais moderno, que já que o dispositivo é para um app para dispositivos digitais, né? Então precisa ter essa modernidade, trazer essa modernidade. A escolha da fonte foi exatamente por conta também disso, né? A gente está usando o Inter, fonte Inter. E a Loopton, ela destaca a importância da tipografia, né? Que é fundamental para estruturar a linguagem e proporcionar um fluxo social à mensagem, segurando que a comunicação seja eficaz e envolvente, seja que vai ser entregada conforme a gente quer, que ela seja entregue ao usuário. Aqui nós temos exemplos, né, de tipografia. Não sei se vai estar bem visível, principalmente essa parte aí do livro, mas... Grid layout, né? Então, a gente notou que era importante usar um grid, né? Tipo, a necessidade de usar um grid. Temos como fonte, por exemplo, a Loopton. A gente usou bastante a Loopton nesse projeto. Ele nos auxilia para construir uma base, verificando unificar os elementos de design. Fazê-los de uma forma coesa. A gente usou um grid modular de 10 pixels
para estruturar o nosso layout. O objetivo da grid, ele é auxiliar a leitura e estruturar o layout, de fato. Torná-lo hierárquico e... é isso. Agora tem a parte de TI. Não é bem a minha área, mas por conta também está faltando aqui as minhas duas colegas, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Bom, os documentos a seguir são para aprimorar o planejamento do site, né, do aplicativo. Temos o mapa do site, que analisa analisa os requisitos do sistema. Além de fluxogramas também. Enfim, tem toda a parte da documentação de TI, aqui nos próximos slides. O objetivo é sempre aprimorar e planejar o aplicativo da melhor forma possível, para evitar também problemas futuros e uma organização metodológica também. De como a gente vai estruturar esse aplicativo futuramente, principalmente com código, né? E também nas telas, obviamente. Bom, mapa do site, né? Estrutura do site, organização, hierarquia do conteúdo. Tem análise de requisitos do sistema. Estou olhando ali os comentários. Análise de requisitos do sistema. Define as funcionalidades e necessidades do aplicativo, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos. Principalmente parte de código, né? Tipo, você vai precisar botar um banco de dados ou alguma coisa do tipo. Toda funcionalidade vai ser analisada ali, que o aplicativo vai estar pedindo. Uso dos processos e interações dentro do aplicativo, facilitando a compreensão do fluxo de uso do próprio aplicativo. Aqui nós temos o mapa, né? Tem todas as telas do aplicativo aí. Tá desde a página inicial até a última tela, tá em ordem, né? Como seria uma ordem do aplicativo, enfim, não há, de certa forma, uma ordem. Quando se fala de telas, mas seria inicial, login, cadastro, toda essa passagem aí de login, cadastro até a página inicial do aplicativo. E depois para o resto, né? Eventualmente requisitos. Então, realmente, a gente tem aqui o objetivo do aplicativo, como já foi dito, é facilitar o acesso à leitura, por meio de troca de livros entre as faculdades e usuários também. A gente tem a parte de login e perfil do usuário. Aí tem algumas especificações aqui do pessoal de TI. Poderão criar suas contas fazendo registro. Aí tem o RA, que a gente utilizou. São todas normas mais de segurança também do próprio usuário, né? RA, unidade de faculdade, nome do usuário, telefone, e-mail, nome completo. Também para o usuário poder recuperar a senha caso possível, que vai ter uma parte de recuperar a senha. O usuário deve fazer a recuperação de senha através de telefone ou e-mail. No caso, ele receberá uma verificação, né? Tipo, um e-mail também de retorno com código. Para poder facilitar e deixar mais seguro, para evitar possíveis problemas. Bom, o aplicativo deve mostrar dados sensíveis do usuário, né? Obviamente, a outros usuários. Essas informações, como e-mail, telefone, devem manter ocultas. O usuário deve limitar seu perfil, ele deve poder limitar seu perfil, alterar o nome real e o nome também de perfil, sempre que ele puder. E o perfil deve apresentar a descrição, pronomes, nome, enfim, todas as partes mais características dele, que ele queira botar lá, que seja pertinente ao aplicativo. Já a localização mesmo, para a gente poder também trabalhar com a parte do próprio sistema de matching, né, do app. Onde o usuário está, onde está o outro usuário que vai fazer esse match literário com ele, além mais das faculdades, né? Tipo, a gente estava usando a faculdade como ponto de encontro.
para poder trocar esses livros. Então é interessante. Tem toda também segurança por trás, né? Que eu não vou conseguir dizer agora, caso é uma parte mais de TI também. Então, vamos deixar isso mais na mão de TI. Tela inicial. Utilizaremos APIs, né? Por exemplo, o Google Playbooks. Seria uma alternativa para a gente poder encontrar as fotos dos livros. Trazer algo mais visual para dentro do aplicativo. Variedade de categorias de livros. Tem todos os requisitos aqui da página inicial. Página de empréstimos. Caso o usuário queira pegar um livro emprestado, tem aqui também todas as responsabilidades que temos e que não temos também, caso ocorra alguma coisa com o livro. Tem todos os nossos aparatos jurídicos também entram bastante em peso aqui, né? E reviews e comentários também, tem todas as explicações de reviews e comentários, avaliar os comentários, o sistema de estrelinhas que a gente botou. Tem o Reclame Aqui, tem para denunciar também, caso precise. E é isso, gente. Muito obrigado. Professora Bea, se quiser dizer alguma coisa. Foi maravilhoso, Gabriel. Parabéns. Parabéns a você e todas as equipes que participaram aí para construir esse trabalho bonito. Parabéns. Parabéns, pessoal. E é isso, né? Falávamos de jogos, agora estamos falando de aplicativo. É uma palavra que eu acho que ressaltou, que liga as duas apresentações, é a palavra experiência, né? Uma pena que a gente não vai ter a participação da Ravana. A Ravana traria para a gente uma comunicação sobre uma video performance, né? Então, nesses outros giros, mas enfim, a Ravana não está aqui com a gente, mas a Tereza e o Tiago estão, olha só. Então, gostaria de convidar, fiz várias anotações aqui também, mas a gente entra mais nas perguntas e comentários na próxima rodada. Gostaria de chamar aqui o Tiago Araújo e a Tereza Medeiros para fazerem a apresentação deles. Pode começar, Tânia? Claro, fiquem à vontade. Boa apresentação. Gente, obrigada. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui no Siddhartha, encontrar tanta gente querida, que a gente trabalha junto, que admira as pesquisas, e também estar nessa mesa especificamente, como a Tainá falou, né, que dá um giro nessas várias formas de pensar a direção de arte. Bem, eu vou falar rapidinho, brevemente, só para apresentar, né, o trabalho que o Tiago vai apresentar, que estou dando suporte, chama O Cotidiano Ordinário no Espaço Cinematográfico dos Curtas-Metragens do coletivo Caboré Audiovisual, que é um coletivo aqui de Natal, no Rio Grande do Norte. A pesquisa de Tiago, né, ela está vinculada a uma pesquisa maior que é desenvolvida para estudantes de iniciação científica aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, no grupo de pesquisa de Economia Política do Audiovisual. Então, Tiago não está sozinho nessa, na verdade a gente tem outros alunos que dão conta, né, de outras partes que essa pesquisa integra, porque ela é uma pesquisa que busca mapear as experiências de criação na direção de arte do audiovisual potiguar. Então, esse trabalho que o Tiago fez aqui para o Siddhartha, ele vem, na verdade, de todo um trabalho de um ano de catalogação das obras aqui do Rio Grande do Norte, né, de artistas potiguares. Então a gente cataloga todas essas obras em festivais e cineclubes, principalmente porque hoje o Banco da Ancine ele não dá conta de catalogar essas obras aqui, então a gente tenta trabalhar com o Observatório do Audiovisual Potiguar para dar suporte e complementar esses dados de pesquisa, né, que a gente não encontra na Ancine, porque a gente está falando de como Doroteia falou, de um audiovisual independente, contra-hegemônico. Então
essa pesquisa ela nasce de uma investigação de creditação para entender como essas equipes se articulam, né? E o trabalho de Tiago, ele se encontra ali a partir de entender essas visualidades, né? Então, a gente tem Bi e Vitória pensando nas creditações antes, Tiago pensando como isso se imprime na imagem, e aí, nesse trabalho, a gente está investigando o trabalho de um coletivo aqui, então são 5 obras, né? Então tem toda essa articulação de pensar como isso se integra, né? É uma pesquisa que ela é financiada, né, pela Propesc, eles recebem bolsas e a gente tem voluntário. Tiago é nosso aluno voluntário na pesquisa e eu sou orientadora, então tem toda a parte institucional aqui. E especificamente nessa comunicação de hoje, a investigação é sobre o espaço cinematográfico, né? Como a cidade ela aparece nessas obras. E aí, Tiago vai contar para a gente como a gente chegou nesse tema, né? Como ele pensou formas de visualizar, de criar metodologias de visualização dessas propostas. Então, fica à vontade, Tiago, compartilha aí com a gente tudo aquilo que você passou um ano fazendo, né? E vai ser muito legal. Primeiramente, eu queria só pedir desculpas, porque começou uma obra aqui em cima, aí tá uma zoada. Tá dando para me ouvir? Tá sim. Tranquilo. Tá. Eu vou começar falando sobre os objetivos do trabalho. A pesquisa ela foi elencada em 4 pontos principais, meu Deus. Trabalhar a análise fílmica centrada na direção de arte, nosso olhar foi para a direção de arte, investigar a construção do espaço cenográfico, problematizar o papel das cidades nas produções de baixo orçamento e evidenciar as escolhas estéticas recorrentes no conjunto dos filmes analisados. Pode passar? E para isso a gente cabe entrar um pouquinho sobre a conceituação de direção de arte e das visualidades, só para dar uma contextualizada, e que traz justamente a direção de arte, ela ser essa unidade estética, a construção dessa unidade estética que dialoga com a proposta da direção. E Benedito, que é um autor que a gente usou muito, né, tanto nessa como na pesquisa da iniciação científica, ele traz muito a questão das visualidades e das articulações cênicas, que nada mais é do que esses braços que se estendem à direção de arte, como o figurino, a maquiagem, a cenografia, e por aí vai. Pode passar. Tereza, pode passar. E aí falar um pouquinho agora sobre o Coletivo Caboré, que é o coletivo que fez os filmes que foram objetos de estudo para a pesquisa. Eles são um coletivo produtor independente de cinema aqui da cidade de Natal. Eles estão no mercado já desde 2014 e tem uma cartela vasta de produtos audiovisuais que inclui desde curtas, obras seriadas, clipes, festivais musicais, cobrindo festivais, entre outras ações. Pode passar. Dos filmes da Caboré, 5 foram selecionados para essa pesquisa. E um ponto que foi marcante assim, para a gente colocar eles em pauta foi que os filmes escolhidos tinham que ter a direção de arte na sua acreditação, especificamente o crédito para a direção de arte. Então foram selecionados 5 filmes até o ano de 2020, que foi um ano pré-pandêmico, e desses foram selecionados Janaína Colorida Feito Céu, da Babi Barracho, em 2014, um filme que ela dirige e ela também assina a direção de arte. Temos o Seilo, também de 2014, do Vitor Sirico, e que a direção de arte é assinada pela Vitória Real. Em 2017, No Fim de Tudo, do Vitor Sirico também, e aí já tem uma extensão, tem a direção de arte também da Vitória Real, mas temos assistente de arte para Tereza Duarte, assistente de produção, maquiagem, etc. Também temos Enquanto o Sol se Põe, da Márcia Loz, de 2018. Quem assina a direção de arte é a Ana Paola Ottoni, mas também temos uma departamentalização, começou a haver uma departamentalização maior desse departamento, com assistente de arte, figurinista, maquiagem, etc. E, por fim, Dias Felizes, 2020, do André Santos, que tem a direção de arte também assinada pela Vitória Ventura. Também não, desculpe. Vitória Real foi, no fim de tudo, Vitória Ventura, Dias Felizes, confundi as vitórias. Pode passar. E falar um pouquinho sobre a construção dos filmes e essa questão da visualidade que foi lida e foi analisada para a gente. Falar também sobre os filmes, né, para quem não conhece.
Janaína Colorida Flores do Céu fala sobre essa jovem que ela acorda um certo dia no banheiro público sem saber quem ela é, e ela começa a desbravar a cidade em busca de se auto-perceber, de se autoconhecer, dessa nova reflexão sobre si mesma, quase como um chamado para a aventura, narrativamente falando. E é interessante pensar como a direção de arte colocou essa questão da visualidade, dela interagindo com a cidade, com o espaço urbano, de uma forma bem evidente, quase como se o espaço urbano tivesse sendo uma testemunha, convivendo com ela, e sendo uma relação dialética da personagem, suas reflexões, seus anseios, seu sentimento e a cidade. Também é importante denotar como as cenas internas que estão na casa dela, que são as cenas do passado, que em tese nós, enquanto espectador, percebemos ou suponhamos que ela saiba quem ela é naquele momento, as cenas são mais apáticas, elas são mais clean, digamos assim, em contraponto com as cenas externas, que é quando ela está se descobrindo, que já começa a ter uma nova profundidade, outras texturas, tem outras nuances de tons, de cores, e por aí vai. Pode passar, por favor. O próximo filme foi Sailor, que conta a história desse casal homoafetivo que se conhece numa festa certa noite, e Pedro, que é esse menino que está segurando a garrafinha de café, ele quer ter uma relação duradoura com Johnny, só que Johnny é marinheiro, e por isso ele está acostumado a sempre estar deslocando por aí. Então ele não tem tanto interesse assim nessa relação duradoura. E aí a direção de arte aporta a relação interna e externa, a interna como sendo uma coisa mais afetiva deles dois, uma coisa mais próximas, então são onde tem os momentos mais descontraídos do casal e mais íntimos também, em contrapartida da externa, onde tem essa pegada mais reflexiva e mais até melancólica com relação ao relacionamento deles dois. Então temos, por exemplo, takes do Johnny andando pela cidade, divagando. Aí essa região aqui em Natal é a região da Ribeira, que é uma região, digamos, não hegemônica em termos de visibilidade das autoridades locais. Temos, por exemplo, a cena deles dois contemplando o rio, e na lateral tem um barco enferrujado, que pode ser lido talvez como uma metáfora da relação deles dois, dado o fato do Johnny ser marinheiro, e por aí vai. Pode passar. O terceiro filme é o No Fim de Tudo, do Vitor Ciríaco, que fala sobre a relação dele, de Josi, com a sua mãe, e a direção de arte, por se tratar mais de cenas internas, ela aproximou eles. Então, a casa ela é pequena, eles não têm como não se esbarrar, eles não têm como não interagir um com o outro, e isso acaba por elencar justamente o relacionamento deles dois, que estava um pouco apagado no passado. Pode passar. No fim, enquanto o Sol se Põe, da Marcia Lloyd, de 2018, conta a história desse casal, da Guilhermine e do seu marido, que estão anos de casado e não tem mais aquela centelha da relação deles dois. Então, toda a construção imagética da cenografia e dessa articulação cênica do filme é posta com um caráter mais melancólico. Então, temos, por exemplo, eles dois jantando na mesa, sem dizer uma palavra. Temos os móveis, todos os objetos cenográficos da cena são móveis antigos, é como se eles tivessem parado no tempo, a relação deles parou no tempo, congelou em um certo ponto. Tem também essa cena do marido dela, quando senta num bar, em que o quadro que está atrás dele chama muito mais atenção do que ele próprio, ele está escuro e o quadro está claro, ou como ele sentado esperando o ônibus sozinho. Novamente, a cidade entrando como essa articuladora, entrando como essa testemunha do cotidiano deles. Pode passar. E, por fim, Dias Felizes, que conta a história dessas crianças, tendo, na sua época, digamos que, em tese, deveria ser os seus dias felizes, deveria ser os dias menos despreocupados, mais despreocupados, na verdade, né? Basicamente escola, casa, família, brincar. Então a direção de arte ela tem essa questão mais horizontal, é quase como se fosse mesmo a relação das crianças com a dinâmica do cotidiano deles. Então tem cenas na casa, cenas na rua, cenas na escola, volta para casa. Então meio que tem essa questão essa distribuição da espacialidade. Pode passar. Então, um ponto que a gente pode observar bastante é que os filmes da Caboré, e não só da Caboré em específico, mas é uma recorrência das obras audiovisuais potiguares como um todo,
mas desses filmes específicos, eles trabalham muito com locações. Então, são locações sempre são muito bem específicas. São centros da cidade não revitalizados, como o caso da Ribeira, em Selo. Tem áreas periféricas, normalmente bairros de classe média baixa. Lugar da Boemia, a Ribeira também se apresenta como esse ponto. E praia, né, também, que comumente frequentada pelos locais, pelos habitantes. Natal, o cartão postal da cidade é a praia de Ponta Negra, mas é interessante observar que eles vão na direção oposta. Eles vão na praia não hegemônica, na praia não turística, na praia não visada. Eles vão para outras regiões. Pode passar. Com isso, a gente chega na análise de que as cidades, nesses filmes em específicos, elas aparecem como se fosse testemunha, como eu já comentei quando eu estava falando dos outros filmes. Ela tem essa relação dialética das personagens com o espaço, e também percebe-se que há esse investimento no caminho contrário, também, como eu comentei, da cidade turística de Natal. Indo para uma direção de uma representação de uma Natal como uma cidade mais crua. Essa crua é mais essa questão do... não é a cidade onde o polo central econômico está mais evidente. A mídia não é um local que a mídia aponta tanto. São mais essas questões. E também as marcas de uma vivência ordinária. Pode passar. Gente, perdão, esse barulho tá dando para ouvir? Não esquece. Com isso, a gente chega na hipótese de que a recorrência com que essas escolhas são mobilizadas, elas se colocam também como uma escolha política. É quase como se a Caboré ela fizesse um manifesto a esses locais, a esses espaços, através dos seus filmes. Pode passar. E com isso a gente chega nas considerações finais, pontuando algumas coisas importantes. Primeiro que a direção de arte ela é atribuída a uma única pessoa que adota a responsabilidade de dirigir todas as articulações cênicas. No caso dos filmes em questão, isso foi mais evidente nos dois filmes iniciais, que foram no ano de 2014. E só em 2017, a partir do filme No Fim de Tudo, que começou a ter essa departamentalização de profissionais. Curiosamente ou não, há um ponto a ser observado, 2017 também foi o ano que teve a transição do curso aqui da UFRN de radialismo para audiovisual, então é uma coisa que pode ser levada em consideração. Maior utilização das locações, como foi citado, e também que a visualidade nesse quesito, ela entra com uma criação de sentido entre os personagens e o espaço cênico. Ponto, referências, e é isso, obrigado. Acho que foi no tempo. Foi. Deu certo, né? No tempo. Tereza, fica à vontade, se tiver comentários. Não, queria só mesmo complementar, foi ótimo, Tiago, sua apresentação, né, deu tudo certo, e é muito interessante, assim, perceber nesse final como essas creditações, né, a gente... Tainá abriu aqui a mesa falando sobre as áreas que a gente tem, inclusive, poucas referências, né? E aí, lá com os estudantes de iniciação científica, a gente se depara com isso, assim, se você pega os livros, né, que a gente pode usar para estudar a direção de arte, a gente tem poucos no Brasil, então uma primeira missão deles é descobrir onde é que estão os escritos sobre direção de arte, onde estão os artigos que a gente publica. Mas uma questão que surgia para a gente, pessoal, aqui é como analisar essas obras, como analisar obras em que esse departamento, né, ele não está tão complexo ainda, como analisar essas visualidades. Então, esse também era nosso desafio, mobilizar outras formas de analisar, né, encontrar outras formas e critérios para analisar e contribuir com essa área a partir dessas especificidades que a gente tem da produção local, assim. Então foi muito bom ouvir o Tiago falando, porque também é esse um ano que a gente passou fazendo esse trabalho, e dividir aqui com vocês está sendo uma grande alegria. Maravilha, parabéns, gente. Trabalho lindo. Vamos lá, nossa, fiz várias anotações aqui. Um primeiro destaque é essa presença da direção de arte como um tema,
o destaque que o Tiago fez para a mudança do curso da UFRN, quando o curso vira cinema, quando direção de arte, imagino que, não sei, gostaria, já é uma pergunta, né? Virou uma disciplina, né? Entra como uma disciplina do curso, né? Ao mesmo tempo, a gente olhando lá para a Sofia e para a Doroteia, o pensamento da direção de arte como um pensamento que auxilia na jogabilidade, na experiência do usuário, né? Também no aplicativo que foi apresentado aqui, né? A direção de arte, os elementos visuais, a sintaxe visual que o Gabriel apresentou e a Béia, como um elemento para gerar uma experiência de usabilidade mais confortável, mais clara. Então, isso estando nesses espaços de formação, a gente ter estudantes de graduação aqui desenvolvendo pesquisas de iniciação científica é muito importante para a gente ter esse desenvolvimento do campo, né? Então, primeiro eu gostaria de destacar com alegria essa percepção de que o tema está por aí e que ele está fazendo parte dos debates, ele está fazendo parte das investigações, né, dos interesses de pesquisa e aprofundamento dentro de cursos que são diferentes, né, pensando o audiovisual, pensando mídias. Então, essa seria a primeira observação que eu teria. Em relação à primeira proposta, eu fiz anotei aqui uma frase que a Sofia falou, né? Ela foi falando de várias coisas e colocou: tudo isso é direção de arte. Eu acho que uma boa pergunta para essa mesa é o que a gente está chamando de direção de arte, né? Eu acho que o Tiago apresentou do ponto de vista da análise fílmica, a Sofia apresentou do ponto de vista da criação dos jogos, o Gabriel apresentou do ponto de vista da criação de um aplicativo, e eu fiquei pensando muito o que costura esse pensamento da direção de arte e que faz sentido a gente estar com essas três propostas aqui. Então, a gente falou em elementos visuais, a gente falou em visualidades, a gente falou em experiência. Eu tenho pensado muito na relação da direção de arte com uma área de pesquisa, de reflexão que vem da animação, mas que tem sido cada vez mais utilizada para produtos audiovisuais mais longos, que é a chamada criação de mundos, né? Num momento que a gente vive uma serialização grande de produtos audiovisuais, o desdobramento de produtos audiovisuais. Né? Jorge Lucas já fazia isso lá em Guerra nas Estrelas, mas como é que esse pensamento da serialização, esse pensamento da transmedialização, né? Os produtos audiovisuais que chegam hoje em dia e não se restringindo, não restringindo a experiência ao espectador, né? Eu acho que essa palavrinha usuário, ela cada vez mais precisa ser pensada também por nós do audiovisual, pensar o nosso espectador como eventualmente um espectador usuário que transita da obra audiovisual a uma narrativa de uma rede social, a um jogo, a um produto. Então, eu estou querendo jogar essas provocações aqui para a gente conversar a respeito, né? Quando começa e quando termina a experiência de espectador, quando começa e quando termina a experiência de usuário. Eu acho que quando a gente está falando de usuário, a gente pode pensar também esse espectador que ele excede a experiência para além da visão e da audição. Então, acho que a gente pode pensar também em experiências sensoriais. Já entrando agora na segunda apresentação, achei muito interessante quando o Gabriel fala, né? O nosso aplicativo
o objetivo dele é fazer as pessoas se encontrarem, fazer as pessoas lerem. Então, assim como, muitas vezes, a experiência de um espectador, ela transcende o cinema, ela continua acontecendo fora do cinema, num fórum de conversa, né? num diálogo que continua ali, de repente, por uma rede social. As telinhas ficaram pretas, eu não sei se eu dei uma travadinha e voltei, mas vamos lá. Por outro lado, num aplicativo como o Integra Biblio, a experiência começa dentro do aplicativo, mas com o objetivo de transcender esse aplicativo e chegar a esse encontro de pessoas, transformar, o Gabriel falou, a faculdade como um ponto de encontro. Então, acho que é muito interessante a gente pensar, né, que a direção de arte, eventualmente, é uma hipótese que eu estou jogando aqui para a minha própria pergunta, será que a direção de arte é esse caminho que vai proporcionar essa integração entre essas diversas experiências em espaços, tempos diferentes, né? E agora já entrando aqui na apresentação do Tiago e da Tereza, né? Pensando a direção de arte como talvez um conector, um vetor que dá uma percepção de uma estética, que dá uma percepção de um estilo que conecta as produções da Caboré Audiovisual. Como é que eu consigo pensar uma unidade? Como é que eu consigo pensar essas experiências de espectatorialidades diferentes, experiências de autorias diferentes, mas, ao mesmo tempo, conectadas por uma certa unidade, por um certo uso do espaço que é político, que se articula com uma experiência de cidade, né, que vem de dentro, que não é uma experiência de cidade, de um olhar que vem para fora e que vai buscar, né, os pontos turísticos instagramáveis, que vai buscar os pontos turísticos, eu até coloquei aqui, né, vai ter esse olhar da experiência ordinária, ao invés dos centros retrofitados, preparados aí para um turismo que é asséptico, para um turismo que é igual, né? Se você vai num desses parques turísticos, não importa se você está em Natal, se você está em Foz do Iguaçu, em Salvador, né? Existe, né? E aí a gente pode pensar também numa estética desse turismo que a gente poderia chamar de gentrificado, comoditizado, e até que ponto é a direção de arte que está informando para a gente essas conexões. Enfim, gente, não sei se eu fui viajando demais, joguei aí, levantei a bola. Eu acho que só para a gente organizar, a gente pode tentar seguir na ordem das apresentações, mas só dar uma lida aqui, antes de jogar para vocês, que a gente mandou uma pergunta aqui para a Sofia. Oi, Sofia, o que você acha desses conteúdos interativos de streaming, tipo o Black Mirror, Bandersnatch? É um pouco isso que a gente estava falando aqui, né? Dessas transmedializações, a gente vê a série, depois a gente vê o conteúdo interativo. Pensei nisso quando você apresentou a questão da estética, mecânica, história e tecnologia, tá? Então, a pergunta do Felipe. Felipe também comentou aqui para o Tiago, onde a gente acha esses filmes, e a Beatriz já respondeu que tem alguns disponíveis no próprio site do Caboré, e o Felipe fez o comentário que vai para o Rio Grande do Sul no final do ano e já quer tirar foto nesse barco enferrujado, adorou, né? O que essas imagens... E aí, gente, eu vou parar de falar, porque senão eu entro também no assunto da minha tese, que é essa marca do tempo no espaço, na temporalidade do espaço, que eu também fiquei louca com esse barco, Felipe. Mas, enfim, eu quero ouvir vocês sobre isso tudo que eu joguei aqui, e vamos lá, começando por Sofia e Doroteia. Oi, eu vou tentar responder. Eu anotei aqui para não me perder muito. Acho que eu vou começar com a primeira pergunta que você falou, né? O que é direção de arte?
tentando fazer uma delimitação. Eu tento fazer isso também na minha pesquisa, assim, em algum momento. Assim, eu gosto, tipo assim, eu acho que o que eu tento defender é que a direção de arte, ela está presente sempre que existe um visual, né? Existem aspectos visuais que eles são previamente pensados e idealizados. Tem alguém por trás que falou, isso não está ali por si só, não aconteceu. Não é uma imagem assim, orgânica. Houve um planejamento prévio. Alguém pensou e tomou decisões para que aquilo ali seja ali no visível, está ali, a gente está vendo aquilo. Aí eu acho, para mim, quase eu tento defender de que essa delimitação, quando existe alguém por trás, existe uma direção de arte, porque ele está dirigindo aquela cena, aquela imagem, né? É mais ou menos, e aí a partir daí, né, que eu tento puxar esse gancho de que existe a direção de arte nos jogos, nos games, né? E agora, tentando engatar com a próxima pergunta, que foi da experiência, né? Como é essa experiência, onde ela começa, onde ela termina. Eu acho que começa, né? Começa, obviamente, acho, quando a gente está como usuário, como jogador, né? Como espectador, começa quando a gente entra em contato com a obra, né, talvez seja no trailer, para depois assistir o filme, talvez seja, né, a gente viu uma apresentação do game, né, algum congresso, alguma coisa, depois a gente vai jogar. E eu acho que ela não termina, eu acho que não tem fim. Eu acho que a experiência ela está sempre aí, ela muda e talvez seja outra coisa, talvez como a apresentação do Gabriel, né, do aplicativo. Ele começa no aplicativo e depois vira uma outra coisa, vira um encontro presencial. Eu acho que ela pode mudar, ela pode voltar, e várias coisas, mas não existe um fim, exatamente. Né? Quando a gente assiste um filme, né? A gente assiste e a gente tem uma experiência, tem uma meu Deus, uma emoção, uma sensação que a gente tem assistindo, mas não passa, né? Quando termina o filme, ainda continua, a gente continua sentindo aquilo, continua repensando aquilo. Eu acredito nisso. E tentando responder também a pergunta do Felipe, não foi? Que mandou. Duas coisas que eu pensei em termos assim duros de conceituação, né? De conceitos, quando o audiovisual passa a ter interatividade, pelo menos os autores que eu trago, eles trariam que isso vira um game a partir daí. No entanto, com esse avanço da tecnologia e, enfim, o que nós temos hoje em dia, essa coisa da transmídia está cada vez mais presente, né? Que é a junção de várias coisas. Inclusive, o conceito de gamificação, né? Está muito em alta em várias coisas, enfim, em filmes e também projetos e em empresas, muito comum, né? Agora, as pessoas falam, vamos fazer uma gamificação. Então, acho que cada vez mais comum. Existem já, como ele trouxe, né? A gente tem exemplos de pessoas que trazem, de obras, né? Que trazem esses conceitos para o audiovisual, para o cinema, mas voltar assim, cinema, série. E coisas mesmo como o YouTube. Você escolhe o que você está vendo. É uma interatividade. E não sei, eu fico também, é um assunto assim que eu fico muito matutando, pensando, muito interessante. Fico pensando essas coisas. Dá para defender que é um jogo, dá para defender que não é um jogo, dá para pensar, pirar várias coisas nele, né? Pensar a direção de arte também, como é essa direção de arte que você tem escolhas, você pensa, você não tem uma cena, tem tipo uma cena, a mesma cena de várias vezes, né? Eu não sei se vocês, quem aqui está familiarizado com o que é o filme do Black Mirror, né, que ele trouxe, que é um filme que ele basicamente é um RPG de texto, né, baseado no texto, só que é imagem, só que é um filme. Que é que você faz escolhas, cada escolha leva uma trilha diferente. E aí, então às vezes você passa por uma trilha, depois você faz de novo, passa por outra trilha, que é a mesma imagem, mas é diferente a imagem. Então, enfim, eu acho muito legal, muita maluquice. Só isso dá para fazer tipo, toda uma pesquisa só nesse campo.
E eu acho que eu respondi tudo, eu não sei se faltou alguma coisa. É isso. Tá ótimo, Sofia, é isso aí. E se for surgindo outras coisas, eu acho que a gente consegue fazer mais uma rodada. Doroteia? Tainá, só aproveitar aqui o gancho de Claro. Sofia, né? Eu acho que você falou assim tantas coisas interessantes, eu saí anotando aqui loucamente, porque primeiro que te ouvir falar é sempre muito bom, né? E quando você traz essas conexões aqui entre os trabalhos, eu acho que tem uma coisa muito forte aqui, quando você fala do caráter educacional, né? Quando você fala desse aspecto, e a gente está aqui numa mesa com 3 docentes e 3 estudantes, né? Então, estudantes que estão apresentando seus trabalhos e aqui tendo o apoio, né, de suas professoras, orientadoras, enfim, cada um num estágio diferente, né, a gente percebe isso também, mas todos muito interessados em descobrir essas coisas, né, e que bom que temos esse apoio. Eu acho que também, assim, o nosso papel, né, como educadoras, como docentes de uma área, independentemente de ser da direção de arte, né, dessa coisa do visual, do aspecto da imagem, eu acho que essa conexão que a gente consegue fazer. E é bacana você falar sobre isso, porque eu e Tereza, a gente tem conversado tanto sobre essas questões e falar assim, o que é que une todas essas nossas pesquisas, né? E a gente tem buscado, assim, justamente textos basilares, né? A gente tem buscado essas primeiras conexões, esses primeiros textos, esses primeiros conceitos, justamente para entender o que é que une tudo isso. E a gente cada vez mais tem se aproximado dessa questão da imagem, né? Que de alguma forma a gente está tratando da imagem. É claro que não é só a direção de arte que trata da imagem, mas esse olhar que a gente tem para a imagem, no aspecto de criar uma visualidade, né, a partir de uma narrativa, no caso dos jogos, interferindo também nessa jogabilidade, né, no usuário, enfim. Então, eu acho que esse aspecto costura bastante, né, todas essas questões. E tem uma coisa que é muito bacana quando a gente fala de interatividade, né, porque o mundo sempre foi interativo, né? A gente sempre viveu isso, mas agora com a questão do digital, né, já tem algum tempo, a gente vivencia de uma forma diferente. Pierre David já falava, né, assim, que nenhum espectador é passivo, né? A gente começa a falar hoje de interatividade, mas isso sempre existiu, né? Nas obras de arte, Lygia Clark, enfim, Eliot Sica já utilizavam interatividades nas suas obras, claro, dentro do seu tempo, né? Cada artista utilizando aquilo que é disponível ali. E só que quando você tem o uso dessas tecnologias interativas, você consegue gerar uma experiência diferente, né? E é uma experiência que acontece no corpo. A gente fala muito pouco sobre corpo, né? Na comunicação, no cinema, e é o corpo que está ali o tempo todo, seja o corpo que está atuando, seja o corpo que está experimentando aquilo. E eu acho que a grande questão dessas tecnologias é hoje. E você falou muito dessa questão do espaço. Eu tenho cada vez mais trabalhado com a ideia de ambiente, né? Que justamente esse deslocamento desse espaço físico, desse espaço, enfim, tangível, né? E que a gente se desprende desse lugar, né? E a gente vai para uma outra esfera, né? E a direção de arte, eu vejo muito isso, que é a direção de arte que faz esse deslocamento, né? Porque é a partir do uso consciente da imagem, como Sofia bem falou, né? Dessa ideia do que a gente cria, daquela expectativa, né? Que a gente tem, do que a gente está criando, e esse espaço passa a ser um ambiente quando gera relação. E tem tudo a ver com essa questão da experiência, né? Então, eu acho que é um grande ambiente de relações, né? Seja essas relações que a gente está construindo aqui, e, gente, é sério, eu fico extremamente feliz vendo essa mesa dessa forma, né? E desde a relação que a gente cria com as imagens, seja no aplicativo, a gente tem coisa mais experiência do que o aplicativo, você está com o celular na mão e você decide o que você quer fazer ali, né? Então, assim, em termos de experiência, eu acho que realmente, eu acho que esse é o ponto, é quando a gente gera essa relação. Enfim, conversa aí para 10 anos pela frente, mas só para pontuar, assim, e falar, assim, dessa felicidade que eu estou de ver justamente essa questão. Eu não sou uma pesquisadora da educação, mas eu sou entusiasta, né, dessas questões educacionais, e ver essa mesa aqui, esses debates, realmente tem me deixado muito feliz. E conversa muito, né, com o que a gente já tem tratado no Visu, vocês também no NIDA, e é isso. E a gente vai conversando mais. Maravilha, obrigada, Doroteia. Gabriel, Béia. Tudo certo. Bom dia de novo. Tem alguma pergunta? Temos perguntas? É para a gente responder, Gabriel, aquele questionamento lá no início. Lembra? Eu vou começar então, Acho e que aí a gente você me sabe. complementa.
Comentários e provocações. Também acho que se não ocorreu, fica à vontade. Não, ele me complementa, porque ele está tendo a primeira experiência. Falei para ele que daqui a pouco ele vai virar professor também, está se formando esse ano, daqui a pouco Isso ele aí. vem, né? Gente, quando a gente fala de direção de arte e aplicativo, toda vez que a gente relaciona o UX e design, eu gosto muito de dizer para os meus alunos que a nossa relação é deixar o usuário feliz. Ele precisa se sentir confortável ao navegar dentro de um aplicativo ou dentro de qualquer outro dispositivo digital, seja ele um site, né, qualquer outro meio, porque ele precisa sentir confiança naquele ambiente. E a direção de arte, ela vem mostrando, né, ampliando esse papel. As cores, a tipografia, o tamanho da imagem, qualidade da imagem, o ícone mostrando, né, a linguagem que de fato ele é. Por que tem um coração dentro de um aplicativo? É para mostrar que existe ali um desejo. Essa mensagem está sendo passada? Sim, então ok. O usuário está entendendo aquilo que nós estamos projetando. Então, toda vez que a gente pensa, né, a direção de arte com o aplicativo, é que se não houvesse a direção de arte, o aplicativo ele não teria o encantamento, não teria o desejo, né? As pessoas não estariam ali compartilhando, vivenciando aquele ambiente, porque não traria essa iluminação, vamos dizer assim, né? Esse lugar sensível, mas também confiável, sensível no sentido de ter uma arte, né, bem feita, mediante aí aquilo que é proposto. Então, quando a gente pensou o Integra Bíblio e as meninas quiseram fazer um aplicativo, vamos fazer um aplicativo para democratizar a leitura entre os jovens dentro da faculdade, porque percebemos que os jovens estão deixando a leitura em terceiro plano. Hoje em dia é rede social, né, qualquer outro tipo de momento, e a leitura ficou em outro plano. Então, os jovens, quiseram trazer esse momento. E aí, pensar no aplicativo, pensar nas cores, o roxo é para demonstrar essa confiança, né? Ele traz, dentro de uma psicologia das cores, essa confiança, a tipografia sem serifa, os botões arredondados, para passar esse lugar amigável, né? De estar todos ali, e eles também são jovens, então precisa ter esse ambiente, assim como a Sofia colocou do videogame, né? Esse ambiente, essas cores, essas imagens, para criar essa afetividade, né? De você se sentir confortável naquele ambiente, porque você passa muito tempo segurando o celular, você passa muito tempo com o celular. Então, a gente pensou nessas propriedades. E o Gabriel, como líder do UX, ele trabalhou bastante no guia de estilo. Ele sabe disso, não é, Gabriel? Como é que foi a experiência de trabalhar no guia de estilo? Então, bom, primeiramente, o guia de estilo realmente visa, né, trabalhar essa parte mais artística da direção de arte e voltada ao UX, principalmente, da experiência do usuário. As cores em si são cores, eu diria, bastante calmas, eu diria que bastante amigáveis também para o aplicativo. É um aplicativo que a sua tela mesmo, ela é branca, ela tá bem limpa. E eu diria que necessariamente trabalhamos mais em cima de cores mesmo e da tipografia quando a gente fala mesmo dessa parte artística. Os ícones também ajudam bastante, né? A parte dos botões, ícones são fáceis e dão essa característica mais amigável, algo realmente que seja mais fácil de acessar, algo que seja bom de acessar, tranquilo de acessar. Tem que trabalhar essa interface mesmo, né? Trabalhar da forma mais amigável possível para o usuário, principalmente quando a gente está falando de pessoas que não têm tanta afinidade assim com leitura. Então tem que ser algo realmente bem lógico, tem que ser algo bem didático para o usuário. Diria que parte também bastante coisa de games, né? Tipo, tem, por exemplo, uma tela ali de jogos, como a própria Sofia já demonstrou, não tem tanta assim, coisa escrita necessariamente, tem mais coisa visual e, poxa, tem criança que consegue entender direito, sabe? Coisa de jogo, então é bem didático, sabe? É isso que a gente tenta procurar na direção de arte do aplicativo. Algo que seja didático. Eu acho que é isso. Complementando o que a minha professora disse.
Obrigada, Béia. Obrigada, Gabriel. Seguindo, Tiago, Tereza. Se vocês tiverem também perguntas para os colegas, pode jogar aqui na provocação, tá? Joga nesse caldeirão aqui para o papo render. Tereza, você quer começar ou eu começo? Não, pode começar, Tiago. Eu vou tentar ser sucinto, é minha primeira experiência também, então vou tentar articular de alguma forma. A primeira pergunta era sobre direção de arte, né? Tipo, o que era. Na minha concepção, assim, basicamente, eu imagino ela mais como essa construção da atmosfera de uma obra, sabe? Isso, tanto para jogos, como para o próprio aplicativo, como vocês comentaram, assim, tem essa identidade. Nos filmes em questão que a gente tem analisado lá na iniciação científica, isso foi bem evidente, inclusive. Principalmente dos pontos que eu trouxe para o trabalho, essa questão dessa natureza mais... que flerta com o real, com o realismo estilizado, com a arquitetura das cidades, o espaço urbano. Então, eu acho que a direção de arte, ela tem esse papel, assim, dessa construção mesmo, dessa atmosfera, como eu falei, e também até mesmo, tornando até mesmo como uma experiência sensorial, como a Tainá comentou na fala dela, né? Quer falar, Teresa? Um pouquinho. Pronto, vou complementar aqui, Tiago. Eu gosto muito dessa provocação, né, que Tainá trouxe, assim, então, que é a direção de arte, porque uma das questões que ficou para a gente depois do levantamento, que a gente pegou toda a planilha de filmes e separou o que era... O primeiro exercício que eu fiz com eles foi entender o que é que vocês atribuiriam à acreditação de direção de arte, né? E aí a gente lidava, principalmente com os filmes mais antigos, com essa ausência, e uma questão que ficava ali era justamente essa, assim, o que é a direção de arte quando os créditos ele não nos dão informações suficientes para responder essa pergunta, né? Ontem mesmo, discutindo com o Tiago brevemente, só para fechar a apresentação, a gente estava discutindo o quanto aqui, né, na produção Potiguar, as equipes de produção, elas têm esse papel também dentro da construção da visualidade, porque muitas vezes aqui o produtor ele faz a direção de arte, e são coisas que a gente foi descobrindo com a pesquisa, né? É curioso perceber que a locação é algo tão vivo na maioria desses filmes, mas a gente não tem acreditação para produção de locação. É raro, muito raro. Nesses 5 filmes tem um, na planilha de 100 não tem nem 10, assim, né? Então, a gente ficou muito com essa questão, né, que eu, né, discuto com eles, assim, o que é, então, a direção de arte? Será que não tem? Assim, que construção é essa, né? Tiago trouxe essa questão da atmosfera, Doroteia fala da ambiência, né? Então, a gente conversou muito hoje sobre que experiência é essa que o usuário, ou o espectador, ou o jogador, né, o gamer, ele está vivenciando, e como essa experiência ela é tocada pelo sensorial mesmo, pelo visual sonoro, ou pela audiovisão, não é? Então, para a gente ficou muito uma questão aí latente, assim, no final, nessa jornada da gente de 1 ano, eles estão terminando o ciclo agora, por sinal, na semana de escrever os relatórios finais, né, que é isso, o que é a direção de arte? A gente já viu que os créditos não nos revelou tudo, e aí agora, né, quais são as próximas etapas, assim, isso traz um desafio, né, que Tainá, que Doroteia falaram tão bem aqui, assim, com Doroteia a gente quebra a cabeça com isso diariamente quase, assim, trocando inclusive áudios, assim, ó, descobri uma coisa aqui, como é que você faz isso? Né? E que são questões metodológicas mesmo, assim, a sala de aula, ela é esse lugar também para a gente, né? Na UFRN eu brinco muito com os alunos, que a gente faz o trânsito direto entre a sala de aula, a sala do grupo de pesquisa e o SET, essas coisas elas são integradas para a gente, né? E ao mesmo tempo isso nos faz entender mais sobre essa área, ou questionar mais ainda, né? Trazer muito mais questões ali. Então, Tainá, essa pergunta, ela está pairando aqui, né? Do que realmente é, porque no começo os meninos ficavam respondendo, então é cenografia, figurino e maquiagem.
cenografia figurina. Vamos passar por uma resposta mais adensada desse negócio. E é muito interessante perceber, por exemplo, como essas articulações que tocam a experiência, a construção da visualidade, a natureza do que esses produtos são também, né? Gabriel e Bia, eles estão falando do aplicativo, né? Sayuri traz essa questão do game, Tiago vai para esses curtas-metragens. Então, mas a gente precisa, como a Doroteia falou, entender que imagem é essa. Então, também acho que está muito associado essa pergunta do que é a direção de arte, mas também do que são essas imagens que a gente está pesquisando. Né? Quais são as características dela? A gente não consegue responder determinadas questões de direção de arte sem a gente entender qual a natureza dessas imagens, sem a gente criar, por exemplo, saiu uma coisa que tem fantástico no teu trabalho, esse diagrama, eu fiquei printando aqui, né, o diagrama que você faz sobre a experiência, jogabilidade, tem a questão da tecnologia, tem a questão da narrativa, né? Gabriel destrincha qual é o percurso visual que esse aplicativo traz. Então, eu acho que assim, essa mesa ela me ensinou muito, e especialmente ela reforçou essa necessidade da gente entender a direção de arte, entender também e questionar, na verdade, eu acho que muito mais do que entender, porque eu não sei se a gente consegue chegar a uma completude, né? Mas de questionar essas imagens, né? De questionar o lugar delas, a experiência que elas passam. A gente costuma assistir muitos filmes potiguares em festival, porque eles chegam pouco ao cinema comercial, né? Então, os festivais, para a gente, tem muito essa questão. Então, muitas vezes a gente assiste esses filmes, que aquela locação a gente vê ali na tela, ao lado de onde foi gravado, quando a gente vai para o Museu da Rampa e assiste aquilo ao lado do Rio Potengi, né? Então, essa experiência ela é totalmente diferente também para esse espectador, né? Enfim, gente, muitas coisas para pensar a partir de hoje, né? Mas muito feliz com esse encontro riquíssimo, assim, no Siddharth assim como o Socindi, são oportunidades de pensar, de mexer nas certezas ali, e também dos estudantes de iniciação científica conhecerem as carinhas de vocês, porque eles leram muito Doroteia, Tainá, Índia. Então agora já sabem quem são, né? De carne e osso. E Pixel. Sim, exato. Muito legal, Tereza. É isso, né? Eu acho que esses encontros são mesmo para balançarem as nossas certezas, lançarem novas perguntas. Eu anotei aqui o transbordamento da direção de arte, né? Eu acho que a gente vive um tempo em que a estética ela está vindo para o primeiro plano, né? Quando a gente fala, eu até anotei uma outra fala da Sayuri aqui, da visualização crescente dos aplicativos, né? Eu fiquei pensando, será que a gente está arrumando para uma abolição da língua escrita? Como é que a visualidade ela tem ganhado um protagonismo dentro dessa interação com essas tecnologias, né? Como a Doroteia bem pontuou, essas tecnologias da interatividade do nosso momento, né? A Sayuri falou, não é um texto maçante, e aí é engraçado que o aplicativo ele parte desse ponto da visualidade, da abolição do texto, para levar de volta para o texto, enfim. Mas, ao mesmo tempo, essa direção de arte que a gente está procurando, está tentando entender, está tentando ver, né, que imagem está criando, de que experiências ela está se originando, como no caso dos filmes do Coletivo Caburé, e que experiências ela está criando, como no caso do aplicativo, do jogo, né? Mas a gente não vai ter perguntas, mas eu acho que a gente já consegue apontar esse processo de expansão desse campo de produção de ambiências, de atmosferas, de visualidades, né? Ao mesmo tempo, também, que a gente consegue perceber essa expansão, inclusive no cotidiano, né? A instagramilização, né? de lojas, barbearias,
restaurantes, né? Será que isso também não é uma expansão do pensamento da direção de arte para criar experiências através de ambiências? Adorei a sua proposta, né, Doroteia, do ambiente como um espaço, mas não um espaço qualquer, um espaço de relação. A Vera Hamburger define a direção de arte como a arte da presença do corpo num espaço, né? Se fotografar para o Instagram, num espaço instagramável de uma lanchonete, não tem uma semelhança? Não é isso? Não é sobre o corpo num espaço? Não é sobre um espaço ganhando essa potência do corpo, né? Vivendo a relação com o corpo, né? E, ao mesmo tempo que a gente percebe essa expansão do campo, a gente também vai buscando esses marcadores científicos que a gente precisa, né, para consolidar esse campo como um campo que é partícipe, né, dessa criação de experiência. Então, é o crédito lá no filme, mas não é uma pessoa só que faz, é uma equipe que pensa em várias coisas, mas a locação faz parte dessa produção de sentido, dessa produção de experiência, essa relação da locação com os personagens, a maneira como ela foi registrada ali pela câmera, né? Então, já fazendo aqui um comercial da nossa próxima sessão, a gente vai ter a apresentação do Alexandre Nunes, que é uma ótima provocação para essa questão que a Tereza estava colocando, né? O Alexandre Nunes, na sessão 6, vai fazer uma apresentação Arte Fantasma. Como se faz a direção de arte dos filmes que não têm, entre aspas, direção de arte, né? O Benedito ele faz uma provocação interessante, às vezes, que é Deus é diretor de arte, né? A gente que trabalha com isso está muito acostumado a ouvir não, fica tranquilo, está tudo pronto, está lá, é só chegar e filmar. Mas esse olhar que escolhe, esse olhar que associa, esse olhar que recorta, é um olhar de direção de arte, é um olhar de direção de foto, é um olhar de direção, né? E também dialogando, né, com a importância da gente estar levando essas inquietações para o espaço de formação, deixar outra propaganda aqui da sessão 7, de quarta-feira às 8 da manhã, que é a sessão que a gente chamou de direção de arte e formação, né? Que a gente vai estar aqui com a Índia Mara Martins, professora da UF, com a Fernanda Albuquerque de Almeida, que também é professora de direção de arte. Eu não vou falar a instituição que ela dá aula, porque eu não vou lembrar, não vou me arriscar, mas com a apresentação Processos de Criação no Ensino de Direção de Arte para Audiovisual, com a Camila da Silva Marques e a Isadora Sabi Dias, falando da direção de arte no ensino, pesquisa e extensão, projeto Silver Fever e as possibilidades a partir da reciclagem e da gambiarra, e a Vitória Santos Santana, falando isotopia como abordagem semiótica para análise de direção de arte cinematográfica. Então é isso, a gente lança as perguntas não necessariamente para elas serem respondidas, né, mas para gerarem mesmo os debates e as trocas. Não sei se vocês querem, a gente está se aproximando aqui do final, deixa eu ver o que a gente tem de comentário aqui no chat. Ih, gente, eu não estou conseguindo voltar para o chat, espera aí, deu uma creca aqui no meu negócio. Aqui, o Rafael colocou aqui excelentes reflexões, e é isso, gente, se vocês quiserem fazer uma rodada final, de considerações finais, despedidas, para a gente se encaminhar para o fechamento da nossa mesa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nós, né, da organização do segundo Cidarte, estamos muito felizes com todas as trocas que vêm acontecendo aqui nas mesas online. Quem quiser tomar a palavra agora para uma consideração final e encerramento, fiquem à vontade. Béia, quer fazer uma consideração final? Oi, pessoal, eu agradeço pela participação. Eu,
meu aluno Gabriel, pela participação do Integra Bíblia, podemos mostrar o nosso projeto de iniciação científica da IBMR. São mais de 40 alunos que fazem parte, dividido em várias equipes, estudando diversas áreas para montar o aplicativo. Não é uma equipe pequena, então agradeço a todos os meus alunos e especialmente o Gabriel, que veio aqui hoje apresentar o nosso projeto. Parabéns, Gabriel. Obrigada, gente. Obrigada, Tainá, viu? Obrigado, agradeço pela oportunidade e agradeço a professora Bia por estar aqui também, auxiliando, e por todo o projeto também, pela oportunidade de estar no projeto. Muito obrigado. Eu acho que é um momento mesmo de agradecimento, né, assim, nessa parte final, acho que por todas as discussões, e é bacana saber que não encerra aqui, né, que com certeza isso vai reverberar muito e a gente vai conversar, ou diretamente, né, Tereza, pelo WhatsApp e tudo mais, mas de uma forma geral com todo mundo. Eu adorei conhecer, Bia, Gabriel, os projetos de vocês, Tiago, eu acho que é uma troca muito bacana. Mais uma vez, Tainá, agradecer a vocês por, enfim, a gente sabe o sufoco que é fazer um evento, né, ainda mais um evento como o Cidarte, né? Então, aquela história, vida longa ao Cidarte, que a gente esteja em todas as edições, eu acho que é um espaço realmente necessário. Alguém tinha que ter coragem, né, de fazer isso e enfrentar e conseguir isso, é muito bacana para a gente, principalmente quando eu vejo estudantes de graduação, principalmente graduação, né, que estão iniciando e tendo esse espaço para poder falar da pesquisa com tanto respeito, com tanta generosidade de vocês. Isso é muito legal, né? Agradecer a Sofia por ter, enfim, encarado, né, Sofia? Parabéns por ter apresentado, né? Eu acho que são esses momentos que vão fazendo aí o nosso, não só o nosso currículo, que a nossa vida não cabe no Lattes, né? A gente sempre fala isso, mas esses momentos para a nossa vida mesmo, de conhecer as pessoas, de conversar, e um espaço como esse realmente é um espaço que a gente tem que manter, a gente tem que lutar muito para que continue, porque realmente abre muitas portas para a gente. Muito obrigada, Tainá, parabéns, Sofia, obrigada a todos que estão aqui na mesa com a gente. Eu vou continuar. Eu que também queria agradecer a todo mundo e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, muito feliz mesmo de existir esse lugar aqui. Todo mundo está aqui para falar de direção de arte. E ter tanta gente junto assim para falar de uma área que às vezes é isso, né? Quando a gente falou, às vezes é muito esquecida, ela não chega nem nos créditos do filme. Isso. Achei que foi muito bom, a experiência muito bom. Adorei ouvir também a pesquisa de todo mundo. Então, isso muito quentinho no coração ver outro estudante de graduação. E é isso, eu agradecer a Doroteia, que veio aqui me dar apoio. E agradecer a vocês pela oportunidade da organização do Cidarte e também todo mundo que esteve aqui. E também quem veio, quem assistiu e prestigiou. É isso, gente. Muito obrigada. Seguindo a onda... você ia falar? Não, seguindo a onda de agradecimentos, eu só queria também falar que foi uma experiência muito boa, eu adorei participar. Foi uma troca, assim, de conhecimento fantástica. Todos os trabalhos aqui que foram apresentados, as discussões elencadas, me fizeram ter outra reflexão sobre a direção de arte, coisas que eu fiquei até pensando, o trabalho que eu tenho que escrever, Tereza sabe muito bem. E foi isso, gente, assim, foi incrível. Agradeço também a atenção de vocês. E é isso. Gente, fechando aqui a roda de agradecimentos, queria agradecer e deixar uma dica, assim, que eu acho que o Cidarte, ele é um lugar fantástico, assim, é a primeira vez que eu participo, né, eu acompanhei o primeiro Cidarte, mas eu não participei, e o Cidarte tem um outro plusinho, que são os cadernos de resumo, né, e isso eu mostro muito para os alunos de iniciação científica, ou que estão em TCC, que eles querem saber, assim, eu queria estudar direção de arte, mas eu não sei o quê. Mas, assim, vamos procurar as pessoas que estão estudando direção de arte, quais os enfoques que elas dão, quais as questões que elas trazem, os autores. E aí, gente, fica essa dica. O evento, inclusive, já tem o 2, né, o caderno de resumos. Isso é ótimo, sabe, Tainá, que vocês também conseguem, além do esforço, como Doroteia falou, de organizar um evento, de pensar também nessa documentação do evento, que tem ali todos os trabalhos, os resumos, que esses alunos, né, e que a gente, os alunos, todo mundo que tem interesse na direção de arte, pode dar uma olhada ali e se nortear pelo que está sendo pesquisado, pelo que está sendo questionado, no sentido de trazer, né, questões. Então, além de tudo, tem isso. Então, muito obrigada, foi muito especial participar com vocês dessa manhã, também ver a apresentação do trabalho.
as apresentações, as pesquisas em desenvolvimento, né? Ver Tiago aqui também, apresentando o trabalho que é dele, né? E da grande contribuição, eu sempre falo isso para eles, assim, vocês têm que pertencer a esse negócio, porque o trabalho é de vocês, né? E é isso, muito obrigada, como a Doroteia falou, vida longa ao Cidarte, tem muita coisa rolando ainda, então acompanhem por aqui, né? Que vai ser muito legal. Maravilha, muito obrigada. Queria agradecer ao Lipe, que é o nosso mago aqui da transmissão. Mais uma vez, agradecer a todos os participantes, agradecer a quem está vendo a gente lá. Recebemos mensagens lindas lá no chat, que foram colocadas aqui na tela. E é isso, vamos, que o Cidarte continua. A gente ainda não chegou nem na metade. Obrigadão, gente. Quem está assistindo pelo YouTube, lembra, o link já foi colocado lá. Lembrem de clicar no link para ter o certificado de participação. Lembrando que as inscrições continuam abertas. Ontem, aqui no presencial, na Masterclass, uma pessoa me falou, uma amiga queria vir, mas ela não conseguiu se inscrever. Eu quase morri de tristeza. Então, as inscrições continuam abertas. Quem estiver pelo Rio de Janeiro, a gente hoje vai ter 2 mesas presenciais no auditório do CPM, na ECO UFRJ, no campus da Praia Vermelha. Vem, se não se inscreveu ainda, dá para se inscrever aqui, dá para entrar no canal, ver, se inscrever e ainda assinar a lista de presença para receber certificado, que a gente sabe a importância da documentação dessas participações. Então é isso, só vem. Valeu, gente, e até a próxima. Beijo grande.